Olha só, abre a sua Bíblia aí comigo no livro de Marcos, capítulo 4. Meu nome é Léo, sou licenciado aqui na 8ª Igreja, trabalho na 8ª Santa Luzia. Se você quiser ir lá, será muito bem-vindo. Nossos cultos lá, todo domingo, às 18h30. Né? Então você pode ficar à vontade lá, Janaína. Né? Ficamos de marcar com a Janaína aí, acabou não dando, né? Que o Senhor Jesus os abençoe. Só para você ficar, dar uma despertada aí, fica de pé no seu lugar, vamos ler esse texto. Não tem nada a ver você ler em pé, sentado, é só para despertar mesmo, tá bom? Você lê em pé, sentado, né, Vitão? Né, Nathalie? Bom demais? Ricardo também está na área aí, né, Ricardo? Aí, Marcos capítulo 4, verso 35, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhe disse: por que sois tão tímidos? Como não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento lhe obedece? Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor e essa é a tua santa palavra. Quero agradecer por esse momento de estar aqui com o JA e que o Senhor possa falar ao nosso coração. Senhor, que o Senhor possa falar, independente, meu Pai, do pregador. A palavra é do Senhor e a tua santa palavra é isso que o Senhor tem compromisso. Então fala aos nossos corações nessa noite. Ou melhor, continua falando, no nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar aí, meu irmão. O que Jesus está acontecendo? O que está acontecendo aqui nesse texto, né? Texto muito conhecido nosso. Talvez você já leu, já estudou esse texto algumas vezes. Mas, se nós pegarmos o capítulo 4, Jesus está passando o dia falando das parábolas, ensinando as parábolas. E aí Jesus estava cansado. E esse texto aqui é tão interessante porque ele me chama a atenção para mostrar a divindade de Cristo e também a humanidade de Cristo. O único que é 100% Deus e 100% homem. Esse texto aqui nos mostra claramente. Porque ele, como homem, ele se cansou, trabalhou muito. Já teve aquele dia que você trabalhou muito? Você fala assim: nossa, se eu cair na cama agora, eu só acordo daqui 3 dias, atrasado para o serviço. Não é verdade? Aí você chega em casa, vai fazer um monte de coisa, vai dormir mais de meia-noite. Não é assim que acontece? Acontece assim comigo. Fala assim: nossa, se eu deitar agora... Aí chega em casa, vai fazendo um monte de coisa, na hora que você vai ver é quase 1h da manhã. Mas aqui mostra a divindade de Cristo também. Porque ele repreende a tempestade e o vento, e aí tudo se acalma. Mas esse texto aqui vai nos mostrando outras coisas. É interessante que Marcos quer mostrar a divindade de Jesus. Se você pregar o primeiro capítulo de Marcos, lá no primeiro versículo vai mostrar, Marcos vai começar falando assim: olha, esse é Jesus, o Filho de Deus. E Marcos vem falando alguns milagres, detalhando alguns milagres. Apesar de ser tão rápido o livro de Marcos, né? Quando a gente lê parece que ele está resumindo, mas ele vai detalhando algumas coisas que outros não falam. Que outros, como Mateus e como Lucas, não detalham. E aí esse texto me chama a atenção para algumas coisas. Principalmente esse ano, né? Mateus falou que esse ano parece que parou em março e ainda março não acabou. E as tempestades da vida acontecem com a gente, mesmo sendo crente, não é verdade? Mesmo você sendo crente, as tempestades acontecem com você. Tem gente que não está preocupado com o Covid. Tem gente que não está preocupado com a pandemia. Porque tem outros problemas além da pandemia. Tem gente que está desempregada, então
o desemprego é maior do que a preocupação com a pandemia. Tem gente que tem outras pessoas, tem alguém doente na família que não foi o corona. E está preocupado com essa doença e não propriamente com a pandemia. A tempestade chega para mim e chega para você. Não é porque nós somos crentes que estamos dentro de uma bolha, fechados, imune à tempestade. No início da pandemia, um monte de crente, inclusive nós, né? Esse monte, a gente está no bolo também, que falava o Salmo 91. Praga nenhuma chegará à minha tenda, praga nenhuma chegará na minha tenda, e de repente a pessoa ficou doente. Por que a pessoa ficou doente? Falta de fé? Claro que não, é porque ela também é gente, né? Também está sujeita às mesmas coisas. E esse texto vem me mostrando algumas coisas assim. Vem mostrando a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, mas vem mostrando também a minha humanidade, aquilo que eu preciso fazer. E eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. A sua atenção para algumas coisas que esse texto aqui me ensina e gostaria de compartilhar com você. Continue com sua Bíblia aberta aí, e nós vamos andar juntos aí. Nesse capítulo 4, Jesus está passando para o outro lado da margem, para uma coisa tão interessante. Se você continuar lendo o capítulo 5, do verso 1 até o verso 20, Jesus passa para o outro lado da margem para salvar uma pessoa. Uma pessoa. Um endemoniado que estava lá, que já era endemoniado há muito tempo, e Jesus vai lá por causa de uma pessoa. Ele vai lá, ele é expulso. Será que Jesus seria expulso de verdade? É porque o plano dele era aquele. E o gadareno queria vir atrás de Jesus. Jesus vai falar assim, não, você vai ficar aqui para falar de mim, e vai falar do evangelho aqui na sua cidade. E aí você continua então o texto. Jesus vai falar de cura. Jesus vai curar uma pessoa, duas pessoas. Mostrando então que Jesus tem autoridade sobre a natureza, que é o texto que nós lemos. Jesus tem autoridade sobre os demônios e Jesus tem autoridade sobre as doenças. Esse é o Jesus que nós cremos. E aí eu gostaria de chamar a atenção para você, então, em algumas coisas. A primeira coisa é que, quando Jesus falar com você, obedeça. Quando Jesus falar comigo, eu tenho que obedecer. Nós precisamos obedecer a palavra de Jesus. Olha aí o primeiro versículo que nós lemos aí no verso 35. Jesus já estava cansado, um dia cansativo, aquele dia pauleira, né? Como diria o paulista, aquele dia punk. Jesus cansado, aí Jesus vai fazer o quê? Vai pedir para ir para outra margem. E é Jesus que dá a ordem para os seus discípulos. É Jesus que fala assim para eles, olha, vamos passar para outra margem. Passemos para outra margem. E no meio daqueles discípulos ali, nós tínhamos pelo menos quatro ali, que conhecia bastante aquela região. O Mar da Galileia é um grande rio. 21 quilômetros de comprimento e mais ou menos 14 quilômetros de largura. Ou melhor, um rio não, uma lagoa grande. E devido à geografia dessa lagoa, cercada de montes, aquilo ali era comum acontecer, as tempestades eram comuns de acontecer. Então nós temos aqui Tiago, temos André, temos João e temos Pedro, pessoas que trabalhavam ali, tiravam o seu sustento dali, pessoas que conheciam muito bem aquele lugar. E aí o que eles fazem? Eles somente obedecem à voz de Jesus. Eles somente obedecem à ordem de Jesus. Jesus falou assim, passemos para outra margem. Eles não questionam nada. Muitas vezes eu e você, o Senhor Jesus fala com a gente, mas a gente já sabe como é que funciona, não é? Eu tenho experiência nisso aqui. Não é dessa forma. Cara, eu sou um crente experiente, Vitão. Sou um crente experiente, cara. Não é desse jeito. E às vezes eu quero questionar Jesus. Jesus fala assim, senta, e a gente fica procurando cadeira. Não é? Alguém já falou isso aqui na oitava igreja? Quando Jesus mandar sentar, não procura cadeira, senta. E aí a gente fica procurando algumas coisas e fica agarrado no nosso conhecimento. Nas coisas que nós já adquirimos, na nossa experiência.
E aqueles homens podiam falar com Jesus: Jesus, não vamos agora não, que pode vir uma tempestade, e essa tempestade pegar a gente aí de surpresa, pegar a gente no meio do caminho, pode dar ruim para a gente. Eles podiam falar isso, eles conheciam aquele lugar. Você, quando conhece um lugar e sabe que aquele lugar é perigoso, você faz o quê? Não passa por aquele lugar, não é verdade? Você não passa por aquele lugar. Os discípulos podiam ter falado isso para Jesus: Senhor, não vamos agora não. Não vamos agora. Pode dar ruim lá na frente. E se der ruim, todos nós vamos morrer. Se der ruim, é de noite. Vai estar frio. Mas o que eles fazem? Eles não questionam. Eles passam para outra margem. Eles vão embora. Jesus mandou, nós estamos indo. Meu irmão, se Jesus falar com você, obedeça. E aí no verso 36, o verso 36 vai me mostrar uma coisa aqui que fala que, olha, existiam outros barcos, não existia só o barco de Jesus. A multidão encheu aquela praia. Cercaram os barcos, alguns barcos cercaram o barco onde Jesus estava. Existiam outros barcos. E durante a pandemia, e durante as coisas, quando a coisa está muito ruim, a gente tem uma frase assim: olha, está todo mundo no mesmo barco. Olha, não esquenta a cabeça não, que está todo mundo no mesmo barco. É mentira. É mentira. A gente pode estar no máximo, no mesmo mar. Na mesma confusão. Na mesma tempestade. Mas não estamos no mesmo barco. Porque tem gente que afogou no meio da tempestade. Tem gente que está afogando no meio da pandemia. Tem gente que está sucumbindo no meio da pandemia. Mas tem gente que está tranquilo também no meio da pandemia. Tem gente ganhando dinheiro no meio da pandemia. Então, como que nós estamos no mesmo barco? Não tem jeito. É mentira, muitas vezes a gente inventa algumas coisas para tentar nos aliviar, né? Tentar assim. E aí a gente tenta nos enganar. Não estamos no mesmo barco. Estamos no máximo no mesmo mar. No máximo no mesmo mar. Porque tem barco quebrado aí por aí. Tem gente afogando por aí. Tem gente que o pau está quebrando aí. E gente nossa também. Gente nossa também. Como eu disse, nós não estamos imunes às coisas. Nós somos de carne e osso. Você está sujeito a perder o emprego também, não está? Todos nós que somos empregados estamos sujeitos a perder o emprego. Todos nós estamos sujeitos a ficar doentes. Todos nós. Por isso nós precisamos caminhar nas palavras de Jesus. Se você for ver Pedro, quando Pedro sai do barco para andar, Pedro não anda sobre as águas. Pedro anda sobre a palavra de Jesus. Porque quando Pedro para de andar em cima das palavras de Jesus, o que acontece? Você lembra do texto lá? Tem alguém aí? Só estou vendo as cabecinhas assim. Me ajuda aí numa colinha. Começa a afundar. Por isso eu e você, nós precisamos andar nas palavras de Jesus, para estarmos no mesmo barco que Jesus. Nós precisamos estar, então, no mesmo barco que Jesus. Aí sim, estamos todos no mesmo barco. Estamos todos no mesmo barco. Alguns barcos seguiram. A gente não vai ficar aqui tentando descobrir o que aconteceu com aqueles barcos que seguiram. Será que virou algum barco? Será que não virou? A Bíblia não fala, então não interessa para a gente. O que interessa é a gente saber que nós não estamos no mesmo barco. Precisamos estar no barco de Jesus. Jesus precisa estar no nosso barco. Estamos no mesmo mar, sujeitos às mesmas coisas. Então, meu irmão, quando o Senhor Jesus falar com você, obedeça. Obedeça. Independente da sua experiência, independente do seu conhecimento, independente do jeito que ele falar. Se é Jesus que está falando, obedeça. Eu e você, nós precisamos ter isso. Não tentar discutir com Deus. Não tentar argumentar quando a gente não tem argumento nenhum, né? Quando a gente não tem argumento nenhum, a gente começa E se ele não falar nada, ele não falou nada. O problema é que às vezes a gente quer dar uma forçadinha na barra, né? Quando ele não está falando nada, a gente está, eu acho que o senhor falou. Não, ele não falou nada, não falou nada. E aí esse texto me ensina mais outra coisa. Lembre-se que Jesus está no seu barco.
Você precisa lembrar que Jesus está no barco. Olha aí o versículo 37. Olha o versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava... Esse aqui é o barco de Jesus. Mas o barco de Jesus entrou água. No barco de Jesus entra água. Como que é isso? Está falando que o barco estava a ponto de encher-se de água, então já tinha água dentro do barco. Meu irmão, eu e você, nós precisamos lembrar que Jesus está no barco. Mesmo que o nosso barco esteja cheio d'água, mesmo que o nosso barco esteja com água, porque no barco de Jesus também entra água. O texto está falando isso aqui para a gente. Eu não estou forçando o texto, não. Ou então você está forçando a leitura junto comigo. Então nós estamos juntos, hein? Aí nós estamos no mesmo mar. No mesmo barco. Mas o texto está falando assim, olha, entrou água no barco de Jesus. Então algumas coisas acontecem com o crente fica desesperado, meu Deus. E aí outros crentes falam assim, está em pecado, isso aí é pecado, está longe de Jesus. Não é não, meu irmão. Se tem alguém passando uma dificuldade, é porque no barco de Jesus também entrou água. É porque quando nós andamos com Jesus também sofremos situações. Como eu disse, nós somos humanos. Não tem ninguém aqui um extraterrestre. Não tem ninguém aqui anjo. Pelo menos eu espero que não tenha por enquanto. Né? Ainda não fomos transformados. No barco de Jesus entra água. Você fica desempregado. Você fica doente. Você perde um ente querido. Você sofre uma situação ruim. Sofre um prejuízo. Não é porque você está em pecado, não. É porque entra água no barco de Jesus. Mas nós precisamos lembrar que Jesus está no barco. Essa é a diferença. Nós precisamos lembrar que Jesus está ali dentro do barco. O problema é que quando as coisas acontecem, nós esquecemos, porque o problema ganha uma proporção, ganha um tamanho que às vezes não é aquele tamanho todo. E a gente fica preocupado. Isso acontece comigo, acontece com você. E a gente acha que agora acabou tudo. Acabou tudo. Como que vai ser? Nós nos esquecemos que Jesus está no barco. Jesus estava no barco dormindo. Jesus estava no barco tranquilo. Jesus estava no barco. Eu e você, então, nós precisamos descansar no Senhor. Descansar na fidelidade do Senhor. Descansar na bondade do Senhor. Senhor, está osso. E às vezes a gente tem que mandar real para o Senhor mesmo. Não fica dando volta não, porque o Senhor conhece o seu coração. Quando a gente lê os livros de Salmos, a gente vê o salmista bravo. A gente vê o salmista chateado. A gente vê o salmista falando, Senhor, até quando o Senhor vai esquecer de mim? Mas a gente precisa saber que Ele é Deus. E aí quando o salmista começa desse jeito, ele termina, Senhor, mas eu estou esperando a sua fidelidade. Senhor, mas eu estou esperando no Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor pode me abençoar. Senhor, eu sei que o Senhor pode ser comigo. Às vezes a gente precisa colocar para fora. Senhor, eu estou confiando, mas está difícil. Mas tem gente que acha que não, acha que a gente tem que ser crente de verdade, né? Está difícil. Não, meu irmão, eu estou firme. Cara, às vezes a gente não está firme. Às vezes a gente não está firme. Às vezes a água está começando a bater no pé, a gente já fica preocupado. A água subir mais um pouquinho, a água está na canela. Nós precisamos ser humanos. Precisamos ver que nós somos humanos. Jesus está no barco. Jesus está no barco. Ou a gente confia ou não confia. Essa é a diferença. E aí o texto continua e nos mostra uma cena assim, que Jesus estava dormindo no barco. Por que Jesus estava dormindo? A primeira coisa é porque Jesus estava cansado. Ele teve um dia cansado, um dia cansativo, ele estava cansado. E aí Jesus foi dormir. Mas a outra coisa que nós podemos observar é que Jesus estava descansando, estava dormindo, porque ele estava esperando, ele sabia que o Pai estava aguardando. E aí nós precisamos confiar na palavra de Jesus. A primeira coisa que eu falei é que nós precisamos obedecer. Obrigado, hein? Precisamos obedecer. E ele começa o texto falando como? Vamos passar para outra margem.
Se ele falou para você que vai passar para outra margem, vamos passar, é porque ele vai estar com você. Passemos para outra margem. Precisamos confiar no Senhor. Saber que Ele está no barco, Ele vai estar comigo, Ele vai estar comigo ali, ó. Eis que estou convosco todos os dias, até... consumação dos séculos. Meu irmão, nós precisamos lembrar disso. E essa cena de Jesus dormindo, nós precisamos descansar. Descansar. Aqui vai talvez um exemplo que quem é motorista, né? Fala assim, dependendo do cara que estiver dirigindo, não tem coragem de dormir, não. Mas quando você confia, você dorme, não dorme? Você fala assim, no fulano eu confio, até durmo. Fico do lado dormindo. Mas se você não confia, você não dorme. Você fica ali tentando buscar o freio, né? Você fica ali do outro lado buscando o freio, não acha o freio de jeito nenhum. Mas nós precisamos confiar. Por isso nós precisamos dormir. E aí o salmista vai dizer que o Senhor nos abençoa enquanto? Enquanto nós dormimos. Ele nos abençoa enquanto nós dormimos. Salmo 4. Nós logo deitamos e dormimos, porque a nossa confiança está no Senhor. Quantos de nós não têm perdido o sono por outras coisas? Tantas coisas. Quantos de nós não têm perdido a paz por causa de tantas coisas? Talvez porque os problemas estão realmente grandes. Mas talvez porque falta confiança em Deus. Talvez porque a gente não tem coragem de assumir. Às vezes a gente não tem coragem de assumir um monte de coisa, né? Porque a gente precisa ter um rótulo bacana. Poxa, o Mateus nunca vai me convidar se eu não tiver um rótulo bacana. Como que eu vou pregar no JA, cara? Se eu não for um cara espiritual, se eu não for um cara santo. E a gente quer manter alguns rótulos. Mas nós precisamos descansar no Senhor. Descansar na fidelidade do Senhor. Jesus estava dormindo. Meu irmão, se Jesus estiver no barco, dormindo, e o barco estiver afundando, Jesus está no barco. Ele no barco, com o barco afundando, é melhor do que ele ali no cruzeiro, né? Nem pode falar esse nome muito não, porque esse nome está afundando. Esse nome afunda. Cara, desculpa, Mateus. Esse não está afundando, velho. Você está ali velejando, tranquilo, né? Sem Jesus. Mas o seu barco está afundando com Jesus. É melhor o seu barco afundando com Jesus do que você estar num barco que está velejando, tranquilo, em águas tranquilas, sem Jesus. Tem gente que está olhando assim e fala assim, pô, então o barco está afundando com Jesus. Às vezes o barco parece que está afundando mesmo. Quando você perde o emprego, quando acontece alguma coisa ruim, parece que você perdeu o chão. Assim, meu Deus, o que aconteceu? Como que vai ser agora? Não é assim? Aí você fala assim, meu barco afundou, perdi o chão, a casa caiu. Não é assim? Mas o Senhor Jesus está no barco. E aí, a terceira coisa é, nós precisamos exercitar a nossa fé. Exercitar a nossa fé. Jesus acorda, e aí no verso 40, ele vai falar assim, olha, por que sois assim tímidos? Por que vocês estão tímidos? Como quem não tem fé, como quem nunca viu acontecer nada. E aí fica uma pergunta para mim e para você. Por que nós estamos andando tão tímidos? Sem fé, sem crer que Jesus está no barco. Os discípulos estavam andando com Jesus e já haviam presenciado milagres que o Senhor Jesus estavam fazendo, que Jesus fez. Milagres, já haviam presenciado coisas maravilhosas que o Senhor Jesus fez. É só você voltar um pouquinho aí, Jesus curando o homem da mão ressequida. Volta um pouquinho depois, você lê aí. Os discípulos já haviam presenciado. E aí fica a pergunta para mim e para você, será que nós nunca vimos o que o Senhor Jesus já fez na nossa vida? Será que nós não conseguimos lembrar o que o Senhor Jesus já fez na nossa vida, a ponto de nós termos fé que Ele é Deus?
Lamentações, capítulo 3, verso 21, diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança é lembrar que o Senhor Jesus me abençoou um dia. E Ele vai continuar me abençoando, porque é a palavra dEle, Ele é fiel. Se Ele disse que vai estar comigo até o fim da consumação dos tempos, Ele vai estar comigo. Então eu e você, nós precisamos lembrar aquilo que Ele já fez. Se Ele fez no passado, Ele vai continuar fazendo. Se Ele fez no passado, Ele tem poder para fazer agora. Se Ele fez no passado, Ele pode fazer agora, nesse momento. Nesse momento. Ele é Deus. Nós precisamos então exercitar a nossa fé. E aí Jesus está falando: por que sois assim tão tímidos? Parecendo com quem não tem fé. Será que vocês não têm fé? Será que vocês não têm andado comigo? Será que vocês não têm visto aquilo que eu já fiz? E aí Jesus, se você andar um pouquinho mais em Marcos, capítulo 8, ele vai falar algumas coisas sobre o pão. Jesus havia multiplicado o pão e os discípulos estão preocupados com o pão. E ele vai falar assim: será que vocês não viram o que eu fiz? E eu e você muitas vezes andamos assim, não é? Preocupados com o nosso dia, com as coisas que estão acontecendo, mas nós não lembramos aquilo que Jesus já fez, porque nós deixamos os problemas tomarem uma proporção muito maior. E nós precisamos lembrar o que o Senhor Jesus fez. A maior coisa que o Senhor Jesus fez foi salvar a sua vida, meu irmão. O Senhor Jesus salvou, te tirou do lamaçal do pecado. O Senhor Jesus te resgatou. Paulo escreve lá em Colossenses capítulo 1 que Ele nos transportou, Ele tirou de onde nós estávamos, de um charco de lodo, e nos trouxe para o reino do seu Filho, o Filho do seu amor. Essa é a melhor coisa e é a maior coisa que pode acontecer com o ser humano. O problema é que nós queremos viver com milagres, grandes milagres, né? Só grandes milagres que servem, só grandes milagres que é assim. Mas você não observa o milagre do dia. Você poder acordar todo dia, você poder levantar, você ter uma casa para dormir, um colchão, para quem gosta de colchão, ou um lugar mais duro, né, mais firme para dormir, uma roupa. Estou vendo aqui, não tem ninguém descalço, nem eu estou descalço. A gente esquece das mesmas coisas. O Senhor é quem nos dá. O Senhor é quem nos dá. Por que sois assim, tão tímidos, tão cheios de... Olha, agora deu ruim agora, né, velho? Cheios de pouca fé. Deu ruim. Mas com pouca fé. Vamos acertar, dá tempo. Por que nós somos assim, com pouca fé? Cheios de dúvidas. Será que Deus vai fazer? Será que Jesus está ouvindo a minha oração? Será que Jesus me perdoou? Será que Jesus tem poder para fazer isso? Será que Jesus pode restaurar a minha vida sentimental? Será que Jesus pode restaurar meu casamento? Será que Jesus pode restaurar? Será? E aí você ficamos assim às vezes, esse monte de será. E fica assim, bombando, né, na nossa cabeça. Porque nós somos assim, tão cheios de... Nossa, deu ruim de novo aí, tá vendo, cara? Olha o vício de linguagem. Tão cheios de pouca fé. Agora no verso 41, os discípulos estavam agora admirados. Os discípulos estavam parados e perguntando: quem é esse? Quem é esse? Agora, essa pergunta é: Senhor, nós estamos diante de um Deus. Estamos diante de alguém que consegue conversar com a natureza e a natureza o obedece. Eu fico imaginando a cabeça dos caras. Os caras devem ter pirado o cabeção. Imagina. Jesus acorda. De repente, eu estou imaginando a cena, né? De repente, Jesus acorda igual eu e você, assim, sem saber o que está acontecendo. Né? Assim. Aí Jesus vê aquela gritaria: Senhor, você não está preocupado se a gente vai morrer? Senhor, salva a gente, Senhor. E aí Jesus está acordando assim, olhando assim em volta assim, porque ele estava cansado. Você já acordou cansado assim, no meio da noite, você fica meio perdido assim? Gente, eu estou viajando, eu estou entrando no meu mundo de Bob. Não estou falando que Jesus fez isso, eu estou entrando no meu mundo de Bob, tá? E queria que você entrasse comigo. Mas aí, de repente, Jesus fala assim, com o vento: acalma-te. E aí ele fala para a tempestade: olha, acalma. E aqueles caras que estavam preocupados, desesperados, de repente os caras empiram o cabeção. Os caras: que negócio é esse? Quem que é esse? Quem que é esse que fala com o mar, e com o vento e com a natureza e eles obedecem?
parece que aí que cai a ficha que eles estavam diante de um rei, soberano sobre todas as coisas. Aí parece que cai a ficha que eles percebem que eles estavam diante de um Deus que tem poder sobre a natureza. Aí parece que cai a ficha que eles estavam diante do Deus que criou todas as coisas. Porque João começa dizendo lá no seu evangelho que ele estava com Deus. E ele é Deus. Diante da criação, ele estava com Deus. Lá em Gênesis, ele estava com Deus. E nós precisamos lembrar que nós servimos a um Deus poderoso. A um Deus que cuida de nós. A um Deus que está conosco no momento da tempestade. A um Deus que faz a tempestade acalmar. De repente, eu e você estamos aqui nessa noite precisando que o Senhor fale com o nosso coração, as tempestades que estão no nosso coração. Acalma. As tempestades que estão na nossa mente, acalma. 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 Deixa eu assumir o controle. Acalma. Talvez eu e você precisamos deixar Jesus assumir o controle da nossa vida hoje. O controle da embarcação. Ele vai tirar a água que já entrou. Ele vai fazer o barco secar. E a gente continuar navegando. De repente a nossa viagem é um pouco mais longa. Nós vamos precisar passar por algumas outras coisas para eu e você podermos aprender. E as tempestades vêm para isso muitas vezes, meu irmão. Para ensinar eu e você algumas coisas. Para fortalecer a nossa fé. Para saber que o Senhor está no controle. Para saber que Deus é quem cuida de nós. Não é a nossa sabedoria. Não é porque eu tenho um bom emprego. Não é porque eu tenho um curso disso, tenho um curso daquilo, tenho um curso daquilo outro. Não é porque eu sou um cara. Não é porque eu sou o cara. Eu tenho que ser no máximo fulano. Porque o cara é Jesus. Né? É Ele que faz a tempestade acalmar. A gente ora para a chuva às vezes cair e ora para a chuva ir embora. Mas a gente ora em nome de Jesus. E às vezes a gente acha que nós somos o cara. Nós somos o cara. Eu sou o cara, velho. E aí as tempestades vêm para colocar eu e você no lugar devido, né? Fala assim, olha, quem é o cara aqui é o Senhor. Nós somos só servos, só servos. Precisamos aprender a depender dEle. E eu gostaria de orar com você, porque meu tempo aqui já está acabando também. Para que eu e você possamos obedecer ao Senhor Jesus. Para que eu e você possamos lembrar sempre que Ele está no controle, que Ele está no barco. Para que eu e você possamos exercitar a nossa fé. Exercitar a nossa fé. Como eu disse, talvez você não está preocupado com a pandemia. Mas o que está te preocupando? O que está tirando a sua paz? O que está tirando o seu sono? Talvez não seja a pandemia, seja outra coisa. Mas independente do que for, o Senhor Jesus tem poder para transformar isso aí. O Senhor Jesus tem poder para transformar e fazer nova todas as coisas. Vamos orar? Você faz a sua oração aí, depois a gente vai fazer uma oração junto, tá bom? Eu vou fazer a minha aqui, que eu também preciso disso. Todos nós precisamos disso. Senhor, nós estamos diante do Senhor que criou todas as coisas. O Senhor nos criou, o Senhor conhece o mais íntimo do nosso coração. Deus, o Senhor sabe que muitas vezes nós temos chorado,
E muitas vezes as lágrimas não saem mais dos olhos, parece que as lágrimas até secaram de tanto que nós já choramos. Mas as lágrimas estão saindo do coração, Senhor. Tem coisas que nós não falamos para ninguém. Tem coisas que nós carregamos lá dentro do coração e trancamos em uma caixinha e não queremos abrir e deixar ninguém ver. Às vezes isso tem nos atrapalhado tanto. Senhor, muitas vezes tem trazido tristeza. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Deus, quando nós mesmos criamos as tempestades. Esse texto o Senhor não repreendeu o demônio da tempestade, o Senhor repreendeu a tempestade. O Senhor repreendeu o vento, o Senhor repreendeu o mar ali. Muitas vezes nós tentamos achar que o culpado é o outro, muitas vezes quem faz a tempestade somos nós. Muitas vezes quem está causando a tempestade toda somos nós. Então tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia dos nossos sentimentos. Tenha misericórdia, meu Pai, quando nós não conseguimos confessar os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós quando nós não conseguimos nos relacionar com o Senhor. Acreditar na Tua palavra, ler a Tua palavra. Quando nós não conseguimos crer no amanhã, crer que o Senhor já está no amanhã. Oh Deus, nós não queremos ser, meu Pai, aqui, aqueles que vivem de triunfo, só falando de triunfo. Não, nós passamos perrengues também, passamos situações ruins também. Mas nós cremos que o Senhor está conosco e isso nos basta. Isso nos basta, isso só do Senhor estar conosco já é o suficiente. Deus, se o Senhor quer ensinar alguma coisa para alguém aqui, que o Senhor manifeste a Tua glória, manifesta a Tua glória. De repente, problemas que estão durando tanto tempo, faz esses problemas darem um tempinho, Deus. Mostra um sinal do Seu favor. Deus, no nome de Jesus, aquieta o coração, aquieta o coração. Aquieta essa alma que está, de repente, desesperada. Às vezes nós sorrimos, mas o nosso coração e a nossa alma está desesperados. Estão desesperados. Então, Deus, aquieta, aquieta. O Senhor tem poder para isso, Senhor Jesus. O Senhor tem poder para isso. Para aquietar as tempestades. Quando o mar está revolto, o Senhor fala com o mar e o mar obedece o Senhor. Oh, Senhor, então, toma a nossa vida nas Tuas mãos. Toma a nossa vida nas Tuas mãos. No nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, que o Senhor Jesus te abençoe e que possa fazer as tempestades que certamente, se não tem, virão. Não é praga, é porque a vida é ao vivo, né? Fazer as tempestades acalmar. Quando você estiver passando pela tempestade, lembra que o Senhor Jesus está no barco. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui, antes de passar para Mateus. Por acaso o Senhor Jesus ainda não está no seu barco? O que é isso, Léo? Que negócio é esse de estar no barco? Você não deixou Jesus ser Senhor da sua vida? É Senhor da sua vida. Senhor da sua vida financeira, Senhor da sua vida emocional, Senhor da sua vida, assim, total. Tem alguém aqui que precisa deixar o Senhor Jesus ser Senhor da sua vida? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Eu e você, nós precisamos, então, deixar o Senhor ser Senhor todo dia. Eu e você, que já aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador. Deixa Ele ser Senhor da sua vida todo dia. Tá bom?